Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje em meu nome e em nome da Amazon. Meu nome é Gilson, eu sou um CSM que trabalha aqui dentro do segmento para empresas financeiras dentro da Amazon Web Services e trabalho aqui já fazem 2 anos e meio. A gente vai falar um pouco sobre a cultura de inovação da Amazon aqui no nosso bate-papo, como é que a gente amarra os componentes que suportam a inovação e a gente vai falar também sobre a estrutura que suporta as pessoas e os times para que a inovação aconteça. E como todos esses componentes se integram. Antes da gente seguir, existe um tema muito importante que eu preciso avisar a todos vocês, que é o seguinte: tudo que a gente vai conversar aqui não significa que essa é a única maneira que a gente tem para inovar no mundo, e também não significa que é a melhor, tá bem? Essa daqui é simplesmente a maneira que funciona para a Amazon, e ainda assim essa é uma cultura viva que sempre vai sofrendo transformações e mudanças a fim de prover o melhor para os nossos clientes, tá ok? Então, com isso, a gente vai falar sobre a missão da empresa, aqui, da missão da Amazon. E é curioso porque toda vez que a gente fala de alguma empresa, a gente acaba sempre buscando, olhando sobre qual é a missão dessa determinada da empresa. E aqui, para a gente, a nossa missão é ser a empresa mais centrada no cliente na Terra. Tá? Houve um cuidado bem grande na preparação dessa missão, e vocês vão perceber que essa missão ela é ampla e específica ao mesmo tempo. Ela é específica por quê? Porque a gente tem a centralidade no cliente, então tudo começa pelo cliente, tá bom? Ao mesmo tempo, ela é ampla porque aqui a gente não delimita nenhum tipo de cliente, nenhum perfil de consumo, nenhum tipo de tecnologia, nenhuma região específica ao qual a gente vai se relacionar com os clientes. E com isso, a gente abre essa oportunidade para que a Amazon sempre estenda o relacionamento que ela tem com clientes através de novas iniciativas, de novos produtos e novos serviços. Durante o nosso bate-papo, vocês vão perceber durante várias aqui das nossas revisões que a Amazon busca sempre manter um relacionamento a longo prazo com os clientes e, além disso, a Amazon sempre busca encantar os clientes. Então, isso está intrínseco na cultura e a gente vai discutir bastante disso aqui nos próximos minutos, tá ok? Então, agora que a gente já conhece a missão da Amazon, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a inovação começa, tá? E ela começa no cliente, e a gente faz um trabalho que a gente chama internamente de working backwards, né? Então, a gente começa com o cliente e trabalha de trás para frente. Aqui, é importante também citar, por exemplo, na Amazon Web Services, que é a empresa que eu trabalho, mais de 90% dos produtos e das features que são lançadas, elas são lançadas baseadas no feedback que a gente recebe dos clientes, tá bom? Então, quando a gente olha pela perspectiva do cliente, olha pela perspectiva de inovar pelo cliente, a gente busca entender quais são as necessidades, as oportunidades e os desafios, e com isso, trabalhar a inovação a partir desses pontos iniciais. E aqui, pessoal, o Jeff não pôde estar com a gente aqui hoje, mas ele me pediu para transmitir uma mensagem para vocês, né? Vocês sabem que nos anos em que ele foi CEO, ele sempre escrevia uma carta para os acionistas, né? E na carta de 2016, ele comenta aqui sobre essa oportunidade infinita que é sempre considerar o cliente, entender quais são as necessidades que eles possuem e, a partir daí, trabalhar a inovação em cima disso, né? Então, na carta ele fala aqui sobre há muitas vantagens em uma abordagem centrada no cliente e a maior delas é os clientes estão sempre maravilhosamente insatisfeitos, mesmo quando relatam estarem felizes e os negócios vão muito bem. O core aqui da mensagem que ele quer transmitir é que muitas vezes a gente, como empresa, tem já um produto, algum serviço que a gente fornece para os nossos clientes finais, né? Mas, primeiro, sempre existe a possibilidade de se estender o uso desse produto ou desse serviço para suportar alguma demanda adicional do cliente, algum problema, algum desafio que ele tenha, ou também pode haver a possibilidade de que o cliente tenha um desafio, uma necessidade nova, e com esse engajamento próximo e a longo prazo com os clientes, existe a possibilidade de que a empresa possa estender isso através de novas ofertas, novos produtos e novos serviços, e com isso continuar encantando o cliente e continuar mantendo o cliente próximo no engajamento, né? Para falar um pouco de como isso funciona na prática, vocês sabem que a gente
que a Amazon começou com o comércio eletrônico, começou com a venda de livros, depois foi estendida para eletrônicos, CDs e DVDs, e que hoje em dia existem outras unidades de negócio e outros produtos que são oferecidos aos clientes, como os dispositivos Echo e Alexa, os dispositivos Kindle, também conteúdo de streaming através do Amazon Prime Video e do Amazon Music, ofertas de consumíveis nos Estados Unidos, de mercearia através do Amazon Fresh, e lojas de varejo física nos Estados Unidos também existem, como a Amazon 4-Star, que a gente vê aqui na foto do lado direito, e a Amazon Go, que é uma loja que tem uma experiência incrível, que não tem caixa para sair, né? Você paga tudo direto pelo aplicativo. Além de tudo, como eu já comentei, a gente temos também a Amazon Web Services, que oferece hoje mais de 200 tipos de serviços para habilitar a inovação nos clientes. E aí, normalmente, vocês podem pensar que assim, esses negócios eles são completamente díspares entre eles, não é mesmo? Normalmente, em uma outra situação de mercado, talvez cada uma desses componentes aqui fosse uma empresa separada completamente diferente, ou no mínimo seriam unidades de negócio completamente diferentes. Mas cada um desses negócios ele surgiu justamente do tema que o Jeff comentou na carta, que é entender qual é a necessidade adicional que os clientes têm e criar oportunidades de desenvolver novos produtos e novos serviços para que você mantenha o relacionamento a longo prazo com seu cliente. Tá? Pensando um pouco sobre qual é o componente aqui, o core, o coração que sustenta todos esses negócios, aqui na Amazon a gente chama de roda de crescimento. Como é que funciona a roda de crescimento? Sempre se procura entender como fornecer uma experiência de um cliente que seja uma experiência boa, que faça com que o cliente se sinta feliz participando e fazendo compras na plataforma, né? Com isso, o cliente tendo uma experiência boa, isso vai gerar tráfego, ou seja, esses clientes vão voltar, eventualmente esses clientes vão também recomendar e trazer novos clientes, né? Então, com uma base de clientes que tem uma ótima experiência e com o tráfego sendo gerado e aumentado ao longo do tempo, isso traz a oportunidade de que hajam também novos parceiros, novos vendedores na plataforma oferecendo novos produtos ou novos serviços para os clientes, né? E com isso melhora mais uma vez aqui a roda da experiência do cliente, a roda de crescimento. Então, imaginem que isso é um átomo que está rodando numa velocidade bem rápida e cada vez que ela termina esse ciclo de execução, ela começa um novo ciclo mais rápido. Só que isso não é suficiente, né? Ou muitas vezes, na verdade, isso pode não ser só suficiente. Então, ao longo do tempo, existe também a oportunidade de baixar a estrutura de custos que você tem para manter aquela sua plataforma, aquele seu produto ou serviço. E normalmente nas empresas, muitas delas escolhem se beneficiar ou trazer essa baixa na estrutura de custos, né, de volta para os investidores, para os donos ou para os sócios, e a Amazon escolheu que ela, na verdade, utilizaria essa baixa nos preços para beneficiar ainda mais a experiência do cliente, ou seja, ela retroalimenta a experiência do cliente, que por si só, como a gente viu, já está rodando aqui para gerar uma experiência continuada para os clientes. Tá? Então, é assim que funciona a roda de crescimento na Amazon. E, pessoal, uma vez que a roda de crescimento, o ciclo termina mais uma vez, o que a gente procura aqui com a roda de crescimento é atender algumas necessidades duráveis dos nossos clientes, pensando na Amazon Loja, como o próprio Jeff comentou, que é preço, a seleção e a conveniência. Tá bem? Com isso, a gente vai passar agora a falar um pouco sobre como é que a Amazon se organiza para a inovação. Tá? E ela se organiza através de 4 pilares: a cultura, os mecanismos, a arquitetura e a organização. Quando a gente fala da cultura, já falamos um pouquinho sobre como é que funciona todo o tema relacionado à obsessão pelo cliente. Além disso, a gente contrata construtores, a gente chama em inglês o termo builders, e a gente apoia em um sistema de crenças ou um sistema de princípios, que é como as pessoas devem se comportar no dia a dia, como elas devem utilizar as situações do dia a dia em favor dos nossos clientes. Isso é feito através dos princípios de liderança. A Amazon oferece 16 princípios de liderança para todos os funcionários. A gente
tem um dia a dia na empresa em que tem muita coisa acontecendo sempre ao mesmo tempo, muita inovação, obviamente muitas demandas dos clientes, e todo mundo é habilitado para inovar em nome dos clientes, tá bem? E não existiria um princípio de liderança único que poderia servir para poder suportar as decisões que devem ser tomadas no dia a dia em favor de inovar pelos clientes de forma ágil. Então, com isso, a Amazon oferece 16 princípios que são utilizados como referência no dia a dia para qualquer pessoa que trabalha na empresa, que a gente chama de Amazônia. Um outro tema muito importante relacionado com os princípios de liderança é que entre alguns deles existe uma atenção que é feita de propósito. Então, por exemplo, se você está trabalhando para uma decisão crítica para o seu cliente e você precisa em algum determinado momento decidir se você vai seguir em frente com aquela decisão ou se você vai precisar de mais informações para para ter uma decisão final, né? Então, por exemplo, nessa situação, a gente tem uma tensão entre os princípios de Dive Deep e o princípio de Bias for Action, justamente porque você precisa melhor entender o que você vai fazer, se você vai tomar uma decisão rápida ou se você vai precisar de mais tempo para tomar aquela decisão específica. Então, isso é feito de propósito, acontece também com outros princípios, tá? E todos os Amazônios têm como expectativa que a gente precisa balancear o melhor uso de todos os princípios da melhor maneira possível. Ou seja, você tem uma decisão difícil para tomar. Se você tomar uma decisão que não fere nenhum dos princípios, muito provavelmente essa vai ser uma decisão acertada. Então, também não há como você focar em alguns poucos princípios e deixar outros de lado. Você tem que sempre buscar balancear todos eles. Com isso, eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês de princípios continuados. O primeiro deles é o inventar e simplificar, ou invent and simplify. Ele diz que os líderes esperam e exigem inovação e invenção de suas equipes e sempre encontram maneiras de simplificar. O que ele quer dizer aqui é que não existe um departamento central de inovação na Amazon. Não tenho como eu, por exemplo, terceirizar a responsabilidade de inovar um tema específico nas mãos de uma outra pessoa, de um outro time, e deixar que eles façam um trabalho pelo lado de lá. Por quê? Porque justamente sou eu e o meu time que estamos mais próximos do cliente para poder entender o que está acontecendo e, por conta disso, atender as demandas e as necessidades. Ele fala também sobre, ao fazermos coisas novas, aceitamos que podemos ser mal compreendidos por longos períodos de tempo. Aqui eu vou trazer um exemplo bem interessante para vocês, que é o lançamento do Kindle. Na época que o Kindle foi lançado, aproximadamente 15 anos atrás, a gente vê aqui na tela do lado esquerdo a primeira versão dele e do lado direito uma das últimas versões, que inclusive é a prova d'água. Mas no momento do lançamento, o próprio mercado não entendeu porque a Amazon fez esse lançamento, né? Houve aí uma percepção de que a Amazon estaria canibalizando o próprio negócio, que era um negócio que gerava mais receita naquele momento, que era a venda de livros. E, na verdade, a perspectiva do cliente em relação ao lançamento desse produto era de que, primeiro, naquela época não foi o primeiro leitor de livros disponível no mercado, mas era garantir que os leitores assíduos pudessem continuar lendo e terem acesso aos seus livros por um longo período de tempo sem que você sentisse algum tipo de incômodo nos olhos, né? Além disso, imagina um leitor assíduo que fosse tirar férias e eventualmente levaria 3 ou 4 livros para ler durante as férias. Então, tem também uma questão relacionada ao peso e ao volume daqueles livros, e esses leitores poderiam, na verdade, com um aparelho só, ter acesso a todos os livros que você tivesse comprado de forma automática, né? A visão em relação a esse produto era de que qualquer cliente na Terra teria acesso a qualquer livro, independente da sua localidade, em até 60 segundos. Então, pensando na perspectiva aí de uma cadeia logística para os livros físicos, isso seria praticamente impossível de ser atingido, não é mesmo? E, pessoal, não sei se vocês sabem, um outro tema muito legal aqui é que esse aparelho ele vinha com um chip. Naquela época, 15 anos atrás, a internet não estava tão disseminada quanto a gente vê hoje em dia, em escala global, né? Então, a Amazon fornecia um chip com plano de dados justamente para que os clientes que comprassem um aparelho e estivessem em alguma localidade em que não houvesse internet pudessem baixar os livros para continuar lendo. Então, volta um pouco naquele tema que eu comentei anteriormente de manter ter o foco no cliente,
né? E, ao mesmo tempo, manter esse relacionamento a longo prazo. Eu falo do relacionamento a longo prazo porque, por exemplo, um dos meus amigos que também que é gerente aqui na Amazon, ele fez uma palestra dessa sobre a cultura de inovação para um outro público algum tempo atrás, e um dos participantes comentou que ele tinha ainda a primeira versão do Kindle, e além disso funcionava até hoje, e o plano de dados funcionava até hoje, inclusive, né? Então, de novo, volta no tema sobre manter esse relacionamento a longo prazo com os clientes. Tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre um segundo princípio, que é o ter iniciativa, ou Bias for Action. A gente já falou um pouquinho dele alguns slides atrás. E o que esse princípio diz é que a velocidade é importante nos negócios. Muitas decisões, eu diria que a maioria delas, e ações são reversíveis e não requerem um estudo extensivo. Valorizamos os riscos calculados. Aqui, é importante entender que existem maneiras de que você possa garantir que você vai poder tomar uma decisão que ainda assim é complexa, mas ao mesmo tempo você não vai perder o timing de lançamento com seu cliente ou vai perder algum tipo de interação com seu cliente por conta de demora nas decisões. A gente usa uma regra para as decisões reversíveis de 70%, que significa que se você tem 70% das informações para tomar uma decisão, você pode seguir com a decisão que você vai tomar e, eventualmente, à medida que o processo está progredindo, você depois atualiza as informações que você tem com os novos dados que você vai receber, né? E a analogia que a gente faz aqui internamente sobre as decisões que a gente vai tomar são as decisões da porta de mão única ou porta de mão dupla. Então, as decisões reversíveis seriam a porta de mão dupla. Por exemplo, você tem um aplicativo que vai ser lançado e você não sabe qual vai ser a cor de fundo daquele aplicativo. Então, você pode normalmente lançar aquele aplicativo e eventualmente depois você mudar a cor dele sem nenhum tipo de impacto ou nenhum tipo de problema, né? Ao mesmo tempo, quando a gente pensa nas decisões de mão única, por exemplo, que seria o extremo oposto. Por exemplo, eu vou lançar um novo centro de distribuição, e aí está envolvido alguns milhões de dólares de investimento, compra de terreno em algum lugar específico, o alinhamento com o governo local, contratação de pessoas. Isso certamente é um exemplo de uma porta de mão única, ao qual sim você deveria, na verdade, levar um pouco mais de tempo para tomar a decisão acertada, né? De novo, vale lembrar que a maioria das decisões que a gente toma no dia a dia são decisões de mão dupla, e a nossa analogia aqui serve justamente para suportar agilidade enquanto a gente estiver inovando e interagindo com os nossos clientes. Com isso, pessoal, voltando aqui para os nossos pilares de inovação, vou passar agora para o segundo pilar, que é o mecanismo. Os mecanismos, eles são um processo completo. Então, normalmente, ele tem os dados de entrada, as informações de entrada, e, obviamente, eles têm as informações ou os dados de saída. Só que a grande diferença aqui para o mecanismo é essa roda que a gente tem no meio, que a gente chama da roda de interação, aonde a gente vai ter a ferramenta propriamente dita que vai ser utilizada naquele processo completo. Só que, além disso, vai existir também um componente chamado de adoção. A adoção aqui é importante porque garante que, por exemplo, se você vai implementar algo novo, que só 30% do time vai adotar. Então, como é que você utiliza isso de uma maneira que todo mundo possa, de forma escalável, utilizar dentro da empresa? E não só as pessoas do time, mas como a empresa inteira poderia adotar esse mecanismo. E, além disso, existe também um componente de inspeção. Aqui é importante garantir que haja um feedback contínuo dos times que vão usar esse mecanismo para fazer com que você continue melhorando ele de forma cíclica. E na Amazon, o mecanismo que é utilizado para inovação é chamado de working backwards, ou, novamente, trabalhando de trás para frente. Esse mecanismo tem a centralidade no cliente, ele sempre começa pelo cliente, e ele tem 3 componentes: o comunicado de imprensa, o perguntas frequentes e os recursos visuais. Ele é utilizado para obter clareza para alguém ou para algum empregado que queira entender se aquilo que ele pretende lançar, aquele novo produto, aquele novo serviço, ele realmente tem um fit. E depois dos primeiros ciclos de revisão, ele também é utilizado para revisão com o time de liderança, para aprovação e, eventualmente, para investimentos. Como eu comentei com vocês,
o mecanismo sempre começa com quem é o cliente. Então, aqui é importante não generalizar, né? Aqui você precisa saber exatamente quem é o perfil do cliente que você está procurando resolver aquela necessidade. Você precisa ser específico e ter o contexto exato aonde o cliente vai utilizar aquele novo produto ou aquele novo serviço. E, obrigatoriamente, no mecanismo, é necessário responder essas 5 perguntas. Você pode responder mais perguntas, obviamente, mas essas 5 perguntas são mandatórias durante o processo, tá bem? A primeira pergunta é: quem é o cliente? A gente já falou um pouquinho sobre isso. A segunda pergunta é: qual é o problema ou oportunidade relacionada com aquele cliente? A terceira pergunta é: se o maior benefício para aquele cliente está claro? A quarta pergunta é: como você sabe o que o cliente precisa ou quer? E, por fim, qual vai ser a experiência do cliente com aquele novo produto ou com aquele novo serviço? E aí, aqui no mecanismo, existem os 3 componentes, como a gente comentou. O comunicado de imprensa, ele começa sempre com uma projeção no futuro e como se fosse uma notícia de jornal. Por exemplo, em junho de 2022, a Amazon lança um produto XYZ que vai ajudar os clientes a resolver uma demanda ABC, né? E aí, normalmente, a gente coloca aqui também uma aspas, né? Uma frase, entre aspas, simulando um cliente com aquele perfil específico ao qual você criou o mecanismo, dizendo como é que foi a experiência daquele cliente com a utilização do novo produto. Vale lembrar de novo que no comunicado de imprensa você precisa incluir a resposta para aquelas 5 perguntas que a gente revisou anteriormente. Além disso, existe também um outro componente do mecanismo chamado perguntas frequentes. Aqui é realmente onde você vai gastar bastante tempo desenvolvendo. Aqui, normalmente, pode ter 30, 40, 50, 60 ou até 70 páginas, e perguntas internas e perguntas externas para o mercado também. Então, você pode responder coisas do tipo: qual vai ser a receita gerada por aquele produto, em qual região ele vai estar disponível, como vai ser a estrutura da equipe que vai suportar aquele produto, dentre outras. E, de novo, aqui é onde você vai realmente gastar bastante tempo escrevendo e desenvolvendo sobre todas as dúvidas sobre por que aquele produto é realmente viável e para que ele vai servir. Por fim, existe também um terceiro componente, que é o recursos visuais. Então, por exemplo, se você está pensando em lançar um aplicativo, aqui você pode colocar um esboço desse aplicativo, mostrando como vai ser o uso e como vai ser a experiência do seu cliente em relação a esse novo aplicativo, esse novo produto. Tá bem? E aí, uma vez que você termina de preparar os três componentes do Working Backwards, aqui na Amazon a gente tem uma cultura peculiar, como vocês estão vendo agora, né, através aqui da cultura de inovação, mas a gente também tem reuniões peculiares. Né? O que acontece é que, normalmente, as pessoas entram na reunião e metade do tempo da reunião fica todo mundo completamente em silêncio, uma cópia do mecanismo aqui, uma cópia da narrativa, ela é fornecida para todos os participantes. Nas salas de reunião dos escritórios, todas as salas têm uma caneta vermelha, então todo mundo passa metade da reunião, na verdade, lendo a sua narrativa, fazendo anotações, escrevendo perguntas adicionais, que vão ser revisadas e discutidas na outra metade da reunião. E aí todo esse conteúdo das discussões, ele é utilizado para mais uma rodada de revisão do produto que você está propondo através aqui do mecanismo. Tá bom? A gente, enfatizando que a gente não usa o PowerPoint internamente justamente por conta dessa cultura que é muito forte de leitura e escrita no nosso dia a dia. Com isso, pessoal, a gente vai passar agora para o terceiro pilar, que é o pilar de arquitetura. Então, a gente fala aqui sobre a estrutura técnica, as ferramentas que contribuem para que todos os builders dentro da Amazon consigam inovar de forma rápida e trazer novos produtos para os clientes. Isso é suportado através do que a gente chama aqui do autoatendimento, e o principal componente do autoatendimento é remover os gatekeepers, ou remover as barreiras que a gente pode ter para os funcionários. Então, a partir do momento em que qualquer funcionário entra na empresa, você tem todas as ferramentas que você deveria utilizar de forma disponíveis para você, de self-service, e além de tudo, não é só ferramenta. Então, todo o processo de aprovação e comunicação, ele é feito de uma maneira que você não tenha bloqueios para poder
utilizar os recursos que você tem em mãos para poder inovar em nome dos seus clientes, né? Ou seja, forneça a arquitetura e as ferramentas e todos os componentes que os funcionários precisam para que eles literalmente possam começar a inovar de forma imediata. E aí, pensando sobre o ritmo de inovação, isso permite uma experimentação instantânea. Então, a partir do momento que eu tenho uma ideia e tenho todos os recursos na minha mão para poder inovar, eu posso literalmente, a partir do minuto seguinte, começar a testar as minhas ideias e ver se elas funcionam, né? É importante também dizer que isso reduz o custo do fracasso, porque se eu testo alguma coisa nova e ela dá errado, né, esse custo ele é muito baixo e aí eu consigo cancelar todos os recursos que eu estou utilizando, pensando, por exemplo, em recursos em nuvem, eu não preciso ficar pagando por equipamentos ou recursos que eu não vou utilizar porque a minha ideia não deu certo, né? E aí, de novo, imediatamente, a partir do minuto seguinte ou do dia seguinte, eu posso novamente testar novas ideias até chegar num ciclo em que eu consiga trazer inovações para os clientes. Importante também citar que, pensando na perspectiva oposta, supondo que algum funcionário tenha alguma ideia nova e essa ideia funcione, e aí, eventualmente, o que você projetou deu certo e você tem, por exemplo, 5 vezes mais clientes do que você pensaria ter numa situação normal para poder testar e usar o seu produto, você já tem toda a arquitetura lá de forma automática para que você possa escalar isso sem ter que esperar alguns meses para adquirir novos equipamentos ou novas ferramentas para suportar esse número adicional de clientes que você acabou tendo como objetivo bem-sucedido da sua ideia. Tá bem? Por fim, pessoal, vou falar um pouco sobre a organização, a estrutura de times aqui dentro da Amazon. O que a Amazon procura fazer é ter equipes pequenas e capacitadas que dominam o que criam. Então, a gente já falou aqui algumas vezes sobre a contratação de builders e fornecendo todos os recursos para que eles construam, para que eles inovem em nome dos clientes, mas agora a nossa perspectiva, a gente vai sair um pouquinho aqui do contribuidor individual e pensar no time como um todo, tá bom? Os times dentro da Amazon, eles são estruturados no que a gente chama de times de 2 pizzas, ou seja, para uma quantidade de pessoas que seja suficiente para ser alimentada por 2 pizzas. Por que isso? Primeiro, porque a comunicação ela é mais efetiva, né? E segundo, por quê? Porque a gente promove o ownership, ou a propriedade sobre aquele determinado tema, você é o especialista, você é o dono daquele tema, e autonomia para poder testar, inovar e levar novos produtos para os seus clientes. Dentro da estrutura do Two Pizza Team, é importante também citar que a gente tem, na verdade, um outro componente que é o Single Threaded Owner, que seria algo como o dono único daquele tema específico. Então, por exemplo, pensando na Amazon Loja, é uma estrutura que tem muitas pessoas, muitos times, muitos indivíduos. Porém, cada time é responsável por um componente dentro da loja. Por exemplo, um time é responsável por uma seleção de produtos específica, um outro time é responsável por uma outra seleção de produtos. Você tem um time que é responsável pelo carrinho, um time que é responsável pelo cálculo de imposto, um outro time que é responsável pelo cálculo das entregas, né? E, de novo, cada um desses times é o dono específico desse tema. Mesmo que algum diretor da Amazon queira mudar alguma coisa específica de algum componente, ele não vai conseguir mudar isso se ele não tiver alinhado e não trabalhar em conjunto com o time que é o dono daquele tema específico. Aqui, para trazer um exemplo para vocês de como essa inovação funciona no dia a dia, há alguns anos atrás, a Amazon lançou a compra por um clique, né, em que os clientes não precisavam, toda vez que ia fazer uma nova compra, preencher de novo todos os dados do cartão de crédito, endereço, para poder completar o processo de envio do produto. E por exemplo, essa inovação surgiu exatamente de um Two Pizza Team, que era exatamente o time responsável lá pelo carrinho de compras e que estava próximo dos clientes, entendendo qual era a experiência deles e quais eram as necessidades deles naquele momento. Tá bem? Com isso, a gente também não poderia falar sobre inovação se a gente também não discutisse um tema muito importante interligado à inovação, que é aceitar falhas, né? E na carta de 2015, o Jeff Bezos comenta sobre o fracasso e a invenção serem gêmeos inseparáveis. E se você está testando alguma coisa que você já sabe que vai funcionar, isso não é inovação, não é mesmo?
Então, com todos os componentes e os pilares que a gente revisou aqui nesses minutos que a gente tem conversado, a pergunta que vem é, Gilson, então quer dizer que esse processo é perfeito, ele sempre funciona, nunca há nenhum tipo de desafio e nunca há nenhum tipo de aprendizado, nenhum tipo de problema. E, na verdade, eu vou trazer aqui algumas curiosidades para vocês. Né? Existiram, sim, falhas. Né? Então, por exemplo, o Amazon Auctions, que seria similar a leilões, né? a uma estrutura de leilões, e não funcionou, não deu certo. Depois do Amazon Auctions, foi lançado o Amazon Z-Shops, que também não deu certo. No entanto, o aprendizado relacionado com essas duas jornadas fez com que a Amazon utilizasse esse aprendizado para o lançamento do Amazon Marketplace. E hoje, o Marketplace, inclusive, vende mais produtos através aí de parceiros e vendedores do que propriamente os produtos da própria Amazon ou os produtos que a Amazon tem nos centros de distribuição. Uma outra falha ao qual a gente se beneficiou dos aprendizados foi o lançamento do Fire Phone. Acredito que nenhum de vocês tenha um Fire Phone hoje, porque o produto foi descontinuado, e houveram aprendizados relacionados à produção de eletrônicos e à cadeia logística, que fizeram com que, naquele primeiro momento, esse produto não fosse aceito no mercado na maneira como estava sendo projetada. No entanto, todos esses aprendizados do Fire Phone foram utilizados no lançamento dos produtos da Alexa com Echo. E se vocês olharem os produtos, eles têm os mesmos recursos, as mesmas features. Por exemplo, você comanda o produto por voz ou, eventualmente, com uma tela ou através de botões, né? Você pode fazer comunicação de um aparelho para o outro, utilizando também os recursos. Então, isso estava disponível no Fire Phone e hoje está disponível no Echo. E o aprendizado foi utilizado exatamente para o lançamento dessa nova linha de produtos. Com isso, pessoal, é importante citar aqui que a aceitação a falhas é um componente extremamente importante na inovação, né? Desde que haja um mecanismo ao qual você possa absorver os aprendizados e, com isso, utilizá-los eventualmente, uma nova linha de negócios. E aqui na Amazon a gente tem, inclusive, um mecanismo específico para isso, chamado Correction of Error, ou COE, exatamente para esse tipo de situação. Tá bem? Bom, a gente está terminando aqui o nosso bate-papo, falando sobre como a Amazon se organiza aqui, resumindo como a Amazon se reorganiza para inovação. A gente falou sobre os pilares de cultura, mecanismos, e organização. E, mais uma vez, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar com vocês, tá ok? Muito obrigado.